E depois uma apresentação do nosso primeiro. Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Unisanta, na nossa 37ª Feira de Profissões, dessa vez uma versão online, uma vez que a gente está aí impedido de fazer aglomerações, né, diante desse cenário de pandemia, de isolamento, e a gente está realmente atendendo a todos os requisitos, protocolos de segurança. Inclusive aqui a gente trouxe o nosso álcool gel, estamos com máscaras, só retiramos para poder apresentar a feira aqui para vocês, mas saindo daqui vamos colocar as nossas máscaras, nossa equipe que está atrás das câmeras também com toda a segurança, porque a gente acredita que isso é muito importante para acelerar esse processo de transição, de passagem deste momento para uma situação de retorno. Claro que a gente vai retornar de uma forma gradual, com todos os protocolos de segurança, e a nossa esperança é que isso passe muito rápido e a gente possa ter você participando aqui presencialmente dos nossos eventos, das nossas feiras, e por enquanto estamos na forma virtual. Se você quiser fazer alguma pergunta, nós vamos bater um papo agora sobre educação à distância. Utilize aí o nosso chat para fazer a sua pergunta e a gente vai respondendo aqui as dúvidas na medida do possível, tá bom? Também é interessante você acessar a nossa página unisanta.br/cursos Unisanta. Lá você vai encontrar a descrição de todos os cursos oferecidos, o período, as opções que a gente tem para que você possa fazer o seu curso de graduação, seja ele de forma presencial ou à distância. É só acessar então unisanta.br/cursos Unisanta, tá ok? E se quiser conhecer um pouquinho da história dos nossos ex-alunos, que são talentos, porque hoje eles brilham aí no mercado de trabalho em diversas áreas aqui no Brasil e no exterior, acessa unisanta.br/talentos Unisanta, ok? Então nós vamos agora ao bate-papo com o professor, que é o diretor aqui do nosso ensino à distância, professor Marcelo Cruz, a quem nós já agradecemos pela presença na nossa feira virtual. Professor, com a palavra para as suas considerações aí iniciais. Bom dia a todos. É importante tudo que o Christian falou. Nós estamos numa crise de saúde, então é importante se cuidar, é importante tomar todos os cuidados que nós estamos tomando aqui com as nossas equipes e tudo. Isso é fundamental. Isso vai passar e depende muito de uma atitude positiva nossa. Eu sou, como o Christian falou, sou o professor Marcelo Cruz, estou como diretor da Educação à Distância da Unisanta e sou graduado em Economia, Administração, pós-graduado em Marketing, mestre e doutor em Administração, e parte da minha formação, né, acadêmica eu fiz também com Educação à Distância. E é um momento muito oportuno para a gente falar disso, né? Um momento que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre o que está acontecendo e como às vezes surgiu a educação à distância na vida das pessoas. Professor, para a gente então introduzir aqui o assunto do ensino à distância, vamos falar aqui do EAD da Universidade de Santa Cecília. Quanto tempo a universidade pratica o ensino à distância? Que formações nós oferecemos em graduação, pós-graduação, cursos livres, se é licenciatura, se é bacharelado? O que os nossos interessados podem encontrar de ensino à distância aqui na Unisanta? Bom, a Unisanta, antes de falar da Unisanta, deixa eu falar uma coisa para vocês. Educação à distância não é uma coisa nova, né? Nós temos desde 1940, não o seu pai, mas talvez o avô de vocês, se você perguntar, ou mesmo dar uma gugada, né, que a gente diz, para você, procura desde quando a gente tem educação à distância. Existiram aqueles cursos de 1940, que tinha formação de eletrônica, formação técnica, que era via correio. Isso existe há muito tempo. O que aconteceu com a educação à distância? Em 95 teve um aperfeiçoamento da internet, a internet começou a chegar, era algo ainda exclusivo de universidades, e começou a ficar popular em 95. E em 2005, o Ministério da Educação começou a regular cursos de graduação à distância. Então, hoje nós estamos em 2020, para você ter uma ideia, são 15 anos que já é regulado o ensino à distância no Brasil inteiro.
Então, a educação à distância não é uma coisa nova. O que a gente tem visto agora é associação com tecnologia, com a própria formação dos telefones, a gente tem mais canais, enfim. A tecnologia foi fundamental para a expansão da educação à distância. E no momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, todo mundo com distanciamento social, de repente, todo mundo está conseguindo fazer tudo à distância. Então, os dois conceitos essenciais que a gente tem quando fala de educação à distância é o tempo e o espaço. Então, você consegue, fora do seu ambiente normal de trabalho ou de estudo, tem acesso aos seus estudos. E o tempo, você começa a administrar dentro da sua possibilidade. Então, essa é a essência da educação à distância. A educação à distância não é concorrente do ensino presencial. Educação à distância é um canal, é uma modalidade de estudo. E a Unisanta, atenta a isso, trabalha desde 2005 nessas questões. E hoje, quando a gente olha 2020, o leque de cursos que nós temos de graduação, licenciatura, bacharelados, pós-graduação, curso livre, você consegue hoje estudar, e é uma coisa muito importante, você ter acesso a uma educação de qualidade. Assim como se escolhe modalidade presencial, instituições boas e ruins, na educação à distância você também tem. E a Unisanta é uma universidade com 59 anos de história. Acho que todos que passaram por aqui, os que vão passar por aqui, nessa feira de profissões, que é muito importante, porque você tem como é que a gente pode falar? Um gostinho em cada uma das profissões. É importante você perceber isso, que escolher uma universidade tradicional, sólida e com qualidade vai fazer diferença no seu currículo. Porque o seu salário vai mudar de acordo com a formação que você tem. E ela independe se ela vai ser à distância ou vai ser presencial. Mas o que vai depender é o local que você estudou, a universidade que você escolheu. É isso que o mercado de trabalho olha hoje. Então, Christian, a universidade está presente há muito tempo na educação à distância e com todos os cursos que são oferecidos presencialmente, a gente tem também na educação à distância. Falando um pouquinho do mercado de trabalho, professor, há alguma diferença entre o diploma do curso graduação presencial e do curso de graduação EAD? O mercado faz alguma distinção porque você se formou de forma presencial, de forma EAD? Há diferença nisso? Isso é uma pergunta importante. Porque você olha o meu currículo, você fala, pô, você fez administração, fez economia, fez pós em marketing, fez pós em educação à distância, mestrado, doutorado. Pô, esse cara só estudou. Não, isso não é verdade, né? Eu trabalhei mais de 25 anos no mercado financeiro e os meus estudos foram justamente para melhorar a minha posição profissional, para crescer na minha carreira profissional. E eu lembro que quando eu estava lá no banco, quando eu era diretor lá no mercado financeiro, quando eu ia contratar alguém, eu falava, peraí, mas será que o cara fez à distância? Será que esse curso é sério? Será que esse curso tem alguma validade? Isso lá em 2005, 2006. O que aconteceu de lá para cá? Eu fui conhecer o que é um curso à distância, um curso de marketing à distância, um curso de logística, um curso de administração à distância, e vi o seguinte, é muito mais puxado você fazer um curso à distância do que um curso presencial. E sabe qual é o motivo? Os cursos são iguais. Um curso, a carga horária que você tem no presencial é a mesma carga horária que você tem à distância. A diferença está naquelas duas condições que eu falei, o lugar e o tempo. Você administra melhor o seu tempo para fazer uma educação à distância. E isso o mercado começou a perceber também. Então o mercado hoje, principalmente, é uma questão importante. No diploma não vai escrito se você é formado em educação à distância ou presencial. O diploma vai que você é bacharel em administração, que você é um tecnólogo em marketing, que você é um tecnólogo em logística. Não aparece a modalidade. Mesmo porque no outro diploma não está escrito bacharel em administração presencial. Não está escrito isso. Então, o mercado de trabalho avalia o quê? Aquilo que você sabe. Então, um bom aluno formado, independente da modalidade, tem posição no mercado e tem uma remuneração diferenciada. A cada nível que você galga, em termos de estudo, o seu salário também aumenta. E o mercado de trabalho hoje já reconhece isso. Já tem um movimento grande de reconhecimento disso. Por quê? Hoje, as pessoas que contratam já são pessoas formadas na educação à distância. Legal, professor. Uma outra questão importante para a gente apresentar aqui aos nossos participantes
o perfil para se estudar EAD. Talvez alguns tenham até aquela falsa impressão de que, como você já disse, que não é fácil, né? Mas alguns podem achar o EAD é mais fácil, é à distância, não preciso ir todo dia à universidade, aos bancos escolares. Né? Qual é o perfil de quem pensa em fazer um curso à distância? Ele tem que ter aí algumas características para que ele tenha um bom desempenho no decorrer desse curso. Né? Essa é uma outra pergunta importante, porque não é só uma questão de escolher se vai fazer à distância ou vai fazer presencialmente. Existe um perfil para isso. E, novamente, a gente tem aquelas duas variáveis, o espaço e o tempo. Um aluno que quer fazer uma graduação em educação à distância, como eu disse para você, que a carga horária é a mesma, o ritmo de estudo é o mesmo, a quantidade de horas, a quantidade de disciplinas é a mesma. Então, o que você vai precisar? Qual é o benefício que você tem em fazer a educação à distância? Você tem que administrar bem o local que você vai estudar e o tempo que você vai estudar. Então, você tem essa liberdade. Então, vamos imaginar o seguinte, um aluno que vem num curso presencial, ele vem de segunda a sexta ou de segunda a sábado, dependendo do curso, e fica 4 horas na universidade. Então, ele passa 20 ou 24 horas na universidade. O aluno da educação à distância não precisa vir à universidade, mas a carga horária que ele vai estudar é a mesma. O que ele faz? O que ele tem como alternativa para isso? Ele vai administrar onde ele vai estudar e que horas que ele vai estudar. Então, o perfil desse aluno envolve questão de organização, questão de disciplina, questão de se dedicar, porque hoje a gente está presenciando na pandemia, todo mundo que está em casa, está fazendo trabalho em home office, sabe como é importante criar uma rotina. Senão você fica louco, você fica trabalhando o dia inteiro. Então você tem que ter uma rotina dentro de casa para dar conta do seu trabalho e do seu estudo. A educação à distância é exatamente isso. Você precisa criar uma rotina e se organizar para estudar todo aquele conteúdo. Tem como benefício o seguinte, você tem uma aula que é uma aula gravada, e a Unisanta utiliza, tendo um canal de comunicação como a Unisanta tem, um sistema de comunicação como a Unisanta tem, as aulas são gravadas aqui, tudo em Full HD, nos estúdios da universidade, uma qualidade perfeita de imagem e som. Você tem a possibilidade de ver o seu professor, que é o mesmo professor que está no presencial, que são mestres, doutores, todos estudados na área. Você pode assistir uma aula dele quantas vezes você quiser. De repente, no presencial, você chegou num dia ruim, teve um problema no trabalho, não conseguiu chegar no trabalho, você não assistiu a aula passou. Na educação à distância, você tem a possibilidade de assistir essa aula outra vez, discutir com o professor, mandar pergunta, etc, etc. Mas, essencialmente, o perfil que o Christian me perguntou é o seguinte, disciplina e organização, porque o volume de estudo também é significativo. Ainda nessa linha, professor dos estudos, né? Fala-se muito que o EAD ele tem uma qualidade que não é a mesma do curso presencial. Né? Então, acho que você já até tocou nesse assunto, falando da grade curricular, mas eu gostaria que você reforçasse isso em relação a ser inferior ou não, e o quanto, que foi também uma pergunta aqui, o mercado de trabalho faz distinção em relação a isso. Assim, essa é uma discussão que existe muito frequente, hoje menos, tá? Hoje menos, já foi muito mais discutido essa questão da qualidade da EAD. Em 2005, quando isso começou, o mercado ainda não tinha noção de como é a organização de um curso EAD, isso era mais forte. Hoje, como eu falei para você, se você tem um diploma que tem a mesma carga horária da modalidade presencial, se você tem o mesmo professor que está dando aula do presencial, está dando aula na EAD, a qualidade é a mesma. Não existe diferença de qualidade. Onde vai estar a diferença da qualidade? Na instituição que você escolher. Então, quando você for escolher um curso de educação à distância, entra lá no site do MEC, conhece a instituição que você vai escolher. Veja se ela é, por exemplo, cadastrada como educação à distância, qual é o reconhecimento que ela tem na graduação à distância, qual as notas que os cursos têm na modalidade à distância. Porque uma das coisas que eu também tenho, e também eu sou avaliador no Ministério da Educação. O processo de avaliação de um curso presencial é o mesmo do curso à distância.
um instrumento de avaliação que você pode acessar no site do MEC, tem lá instrumento de avaliação, você olha o que o Ministério avalia no curso de educação à distância. E você vai ver que ele avalia professor, ele avalia toda a parte acadêmica, pedagógica e avalia a organização da instituição, as instalações físicas da instituição e o preparo que a instituição tem. E os cursos da Unisanta, todos já passaram por reconhecimento do Ministério da Educação. E sabe quais as notas? Notas 4 e 5. 5 é o máximo. Então nós temos o curso de pedagogia com nota 5, nós temos o curso de educação especial com nota 4, a gente tem o curso de ciências contábeis com nota 5, administração 4, todos os tecnólogos nossos são cursos reconhecidos com nota 4. Então essa questão da qualidade, é importante que você avalie a instituição e avalie se tem reconhecimento do Ministério da Educação. Isso é fundamental, porque uma instituição séria, ela constrói a educação séria e com qualidade, tanto na modalidade presencial como na modalidade à distância. Muito bom, professor. Falando um pouquinho também, a gente sabe que a gente, estando online, atinge aí um universo enorme, né, de pessoas, de participantes de várias cidades, de vários estados, né, até a pessoa pode estar nos assistindo até em outro país, né, não há fronteiras para o online. E em relação aos polos, a Unisanta ela tem polos espalhados praticamente aí por todos os territórios do nosso país. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, como é que é a aula à distância para um polo da unidade sede, que no caso aqui é a universidade. Como é que o aluno, o quanto ele frequenta, né? Como é que é essa questão de estudar nos polos e quantos polos a Unisanta mantém hoje aqui no país? Muito bem. Essa é uma novidade, né? Quando a gente fala de educação à distância, tem uma figura nova, que são os polos de apoio presencial. Então, o que é um grande benefício, uma grande virtude da educação à distância é a questão da acessibilidade. Então, você consegue levar uma instituição como a Universidade de Santa Cecília, como a gente já comentou, com 59 anos de história, galgadas num trabalho sério de qualidade na educação, como que você faria um aluno que quisesse estudar numa universidade que está entre os 9% mais importantes do país, como ele tinha que fazer? Ele tinha que vir para Santos. Essa era a única opção. Com a modalidade à distância, nós conseguimos levar a Unisanta para o Brasil inteiro. Então, hoje, são mais de 90 polos cadastrados que a Unisanta tem nas mais diferentes regiões do país. E por que hoje você tem que ser alocado num polo? Primeiro, a questão da acessibilidade, você está levando a universidade próxima, está sendo próxima a você, e hoje, para fazer um curso de graduação, o Ministério da Educação regula a necessidade de se fazer provas presenciais nos polos. Então, você precisa estar vinculado a um polo, que é onde você vai levar a documentação, você vai realizar suas provas, você vai ter um trabalho, o trabalho de atendimento que a Unisanta faz aqui em Santos, você tem esse atendimento nos polos de apoio presencial. Então, o polo é uma figura importante na questão da acessibilidade. Então, é fundamental você ter a bandeira da Unisanta próximo das pessoas. Então, quando a gente olha a distribuição da Unisanta, tem polos no interior de São Paulo, polos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e por aí vai. Então, a Unisanta está construindo esse processo de, a gente pode até brincar, um processo de entrada pelo país e poder levar a bandeira de uma universidade séria e de qualidade a muitos lugares. Tem uma pergunta aqui que chegou também da Elaine, professor Marcelo. Para ser professor em EAD, qual o requisito específico? Muito bem, Elaine. Isso é importante, né? Buscar formação. Assim, a universidade trabalha essencialmente com professores mestres e doutores. Essa é uma formação acadêmica que a universidade trabalha. Então, os professores aqui na Unisanta são mestres e doutores. Então, a busca da sua formação, se você não especificou se você é graduado ou não, a busca da sua qualificação é estudar, é acadêmico, é fazer um curso de graduação, fazer um curso de mestrado, procurar um curso de doutorado, enfim, é ingressar no mercado institucional. Porque esse é um modelo, né, que a Unisanta trabalha, a Unisanta preza pela excelência dos professores, isso faz diferença na qualidade do seu curso, mesmo porque, voltando àquela questão da qualidade,
você tem, todos os alunos de graduação fazem o ENAD. Né? Em algum momento da história da formação do aluno, ele faz o ENAD. E o que tem acontecido nos ENADs dos alunos de educação à distância? Já começam a superar os indicadores dos cursos presenciais. Isso não é uma competição, ok? Só estou dizendo para você o seguinte, que se o ENAD representa uma nota boa, significa que o aluno está aprendendo. Porque são duas avaliações que a universidade sofre. A avaliação do MEC aqui na instituição, olhando o curso, professor, material, estrutura, modelo didático pedagógico, e uma outra avaliação que é o aluno que faz. Então, quando você tem notas positivas nessas duas avaliações, isso mostra a qualidade e a eficiência do curso que você está fazendo. Então, basicamente, para ser professor em AD, o preparo acadêmico, e depois você tem um preparo para conversar, para se ambientar no estúdio, olhar, fazer os materiais, e isso não tem problema. A condição essencial é ter vontade, porque aí a gente pode preparar você e pode incluí-la no corpo de docentes. Vamos falar um pouquinho das opções, professor Marcelo. O que a Unisanta oferece? Pode até citar o nome de alguns cursos. A gente sabe que a Unisanta ela tem sempre esse caráter inovador, então nós temos cursos para alguns segmentos, aí, para alguns nichos, né? Aqui, por exemplo, profissionais da área de cartórios e outros cursos mais, licenciatura em educação especial, né? Conta um pouquinho para a gente destas opções de cursos oferecidos em AD. A Unisanta hoje já está com o portfólio, eu posso dizer, completo nas modalidades de oferta de cursos. Então nós temos cursos de licenciatura. A licenciatura é a formação do professor. Hoje discute muito isso, né? Que a gente tem as escolas, estão precisando de professores e precisa de formação de professores. Então nós temos a formação essencial do professor, é a licenciatura em pedagogia. E como eu disse para vocês, esse curso tem nota máxima no Ministério da Educação. Então nós temos a formação do professor essencialmente como pedagogo e tem as demais licenciaturas. A Unisanta foi inovadora, que é o primeiro curso de licenciatura em educação especial com o curso reconhecido pelo MEC. Então esse é um curso muito importante, um curso que auxilia muito a formação dos professores. Temos as demais licenciaturas, matemática, história, biologia. Então são cursos que já têm uma gama grande na parte de licenciatura. Temos também os bacharelados, bacharelado em administração, bacharelado em ciências contábeis. Abrimos agora o bacharelado em serviço social, um curso que está tendo uma procura importante, um curso essencial, principalmente no momento de pandemia como agora, que são profissionais de serviço social que são preocupados com o bem-estar do cidadão. Então é importante, dentro dos profissionais da saúde, a inclusão do profissional de serviço social. A Unisanta está com o curso de bacharelado aberto e também disponível para vocês. Pós-graduação, nós temos a Escola de Direito EAD. São 36 cursos de pós-graduação na área do direito. Então, todos os ramos do direito, você pode se matricular e fazer um curso de pós-graduação. E a pós-graduação tem uma diferença. Você não precisa de polo. Você faz o curso inteiro dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, tem uma oportunidade. Os cursos são compostos por mestres e doutores na área do direito. Então, desembargadores, promotores, os professores que estão no curso de Direito da Unisanta presencial, que é super tradicional, você tem disponível nos cursos de pós-graduação. E em primeira mão eu lanço para vocês o seguinte, a partir da semana que vem, nós teremos a Escola de Educação EAD, onde nós vamos ter cursos de pós-graduação focados na área de educação. Então, hoje, a gama de cursos que a Unisanta oferece vai da graduação, passando na graduação como licenciatura, bacharelado e tecnólogos. Os tecnólogos nós temos de marketing, logística, processos gerenciais, RH. Então, de acordo com o mapa do ensino superior que foi divulgado recentemente, nós temos todos os cursos presentes naquele mapa sendo disponíveis para todos os alunos do Brasil inteiro. Legal, professor. A gente está praticamente quase terminando aqui o nosso bate-papo. Tem bastante coisa para conversar sobre o EAD, uma área fascinante que abre muitas possibilidades, que dá o acesso ao ensino superior, à pós-graduação, a uma atualização de conhecimentos através de cursos.
E se você quiser conhecer mais, é só acessar a nossa página da Unisanta para que você entenda um pouquinho mais o que é o EAD, o ensino à distância da Universidade de Santa Cecília. Mas eu tenho aqui mais uma pergunta que eu acho que é interessante, pode esclarecer os nossos participantes. Que tipo de estrutura o aluno que vai fazer o EAD precisa ter em casa, né? A gente já viu que é necessário ter esse perfil de saber ter disciplina para estudar, ter a hora certa, reservar um horário para estudos, né? Essa parte do perfil a gente já entendeu. Agora a questão de ferramentas, né, professor? Precisa ter um computador, precisa ter um tablet, dá para fazer alguma coisa pelo celular, a rede de internet. Qual é a estrutura para se estudar o EAD? Essencialmente é acesso à internet. Essa é a premissa para você fazer um curso à distância. E hoje a Unisanta trabalha com um ambiente virtual de aprendizagem que você tem acesso tanto no computador físico, como no notebook, como no tablet e no celular. Então você consegue assistir todas as aulas, você consegue fazer as atividades também pelo celular. Então a essência da educação à distância é a conectividade, é você ter acesso à internet. E não é a internet potente não, porque o ambiente virtual de aprendizado já é adequado a internets não tão poderosas e você consegue acessar isso. Então no celular, tranquilo, é nítido. Então a gente tem muito aluno que estuda no caminho para o trabalho, do ponto do ônibus, enfim, não deixe de aproveitar essa oportunidade. É uma questão de acesso. Você tendo acesso, todo mundo hoje tem um smartphone, eu tenho um computador em casa, certamente vai poder aproveitar o ensino à distância. Legal, professor. Então eu queria que você encerrasse deixando aí um convite para que aqueles nossos participantes que estão em dúvida, né, para que participem inclusive do nosso processo seletivo que está com inscrições abertas. Há promoções para novos ingressantes, turmas agora de agosto, né, do segundo semestre. Então deixar essa palavra final com um convite que você possa fazer aos nossos participantes. Eu falo uma coisa para vocês. A gente está vivendo um momento de pandemia. É um momento que vai passar, todo mundo sabe disso, só que está tendo muitos impactos. A gente vê as questões relacionadas à saúde e as situações relacionadas à economia. Muitas empresas com problemas de caixa, muita coisa acontecendo no mercado. Agora você tenha uma certeza, isso passa e o mercado volta a captar novos profissionais. E os profissionais mais qualificados serão reconhecidos pelo mercado. Então nós teremos uma disputa, vamos falar assim, mais acirrada no mercado de trabalho. A régua vai subir, vai ser exigido mais qualificação. E a Universidade de Santa Cecília tem isso para você. Então assim, reforçando o que o Christian falou, acesse o nosso site, veja as promoções que nós temos, veja as possibilidades de inscrição. E inclusive o vestibular é digital. Você não tem que se deslocar a lugar nenhum para fazer o vestibular. Então pense com carinho, porque educação à distância não é competição com outras modalidades. Educação à distância é um canal de formação e, como nós vimos, com um profissional com um perfil específico para isso e com acesso a todo mundo. Queremos então agradecer, professor Marcelo Cruz, obrigado pela presença, pela participação. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode enviar perguntas, né, professor? Entrando no site do nosso ensino à distância, você encontra o e-mail para enviar suas perguntas e ter mais informações sobre esse universo do ensino à distância. A gente vai passar agora um vídeo resumindo isso que o professor Marcelo Cruz comentou conosco sobre o EAD e nós voltamos no período da tarde, dando sequência à nossa feira de profissões com outros cursos, outras palestras e a sua participação, que é essencial. Muito obrigado pela presença, vamos ao filme do ensino à distância e nos encontramos às 2h30 da tarde na nossa 37ª Feira de Profissões. Até lá, até mais. O EAD é uma tendência mundial. Com polos em 12 estados brasileiros, o EAD Unisanta proporciona a alunos de todo o Brasil a oportunidade de conquistar seu diploma com a chancela de uma das principais universidades do país. Na graduação EAD, a Unisanta oferece cursos com nota máxima do MEC, além de cursos de pós-graduação e extensão. EAD Unisanta, sua vida merece as melhores notas. Inscreva-se já, unisanta.br/EAD.